Não, isso não é uma miragem. Sim, estou de volta aqui no canal. Para quem não me conhece, olá, eu sou a Carol Caputo, tenho 35 anos de idade, sou estudante de jornalismo, formada em publicidade, com pós em roteiro, editora de vídeo, videomaker, né, na verdade, amante da cultura pop coreana. E há alguns anos atrás eu era dona, né, de um canal de cultura pop que falava sobre K-pop, sobre livros e também postava vlogs. Mas eu acabei em 2023, depois de aos trancos e barrancos, eu acabei finalizando. E tudo isso tem muito a ver com esse assunto que eu vim conversar aqui com vocês nessa minha volta para o YouTube. E a gente tem muita coisa, né? Inclusive, eu esqueci de pegar um negócio por aí. Eu vou lá pegar um cafezinho, vocês peguem também, porque isso aqui vai ser um papo de comadre, né? Ou de compadres, comadre, compadres, onde eu vou atualizar vocês e contar meus planos para o futuro do canal. Já tá aí no título o principal assunto, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar que estou muito feliz de voltar a ter ânimo, de estar empolgada, de voltar pro canal. Vamos ter um approach bem diferente agora, né? Não bem diferente, porque eu vou continuar falando de K-pop, de cultura pop, de BLs. Inclusive, quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês gostariam de ver por aqui. Então, comenta, dá o like. Se aparecer o botãozinho do hypar, também hypa aí pra me ajudar. Porque eu tô com um gás novo e quero finalmente fazer isso aqui acontecer e ir pra frente, porque eu tô sentindo muito dentro do meu coração que é um momento de voltar e de voltar como uma nova Carols, né? Como eu, inclusive, conversei com vocês recentemente no vídeo do Jackson Wang, né? Depois que eu fui no show do Jackson, o Magic Man 2 no Rio de Janeiro. Eu tive a coragem de voltar, de parar de me esconder, né? E eu tô num processo de cura, assim, comigo mesma. E faz parte desse meu processo de cura eu ter topado a começar a ter decidido a começar a tomar Monjaro. Mas para eu dizer por que eu comecei a tomar Monjaro, eu queria dar alguns adendos aqui. Primeiro, eu nunca fui. Quem me conhece sabe, a camisa já tá meio branca, né? Quem me conhece sabe que eu nunca fui das pessoas a favor da metodologia ou da filosofia do magras, magras, magras. Muito pelo contrário. Eu sempre fui muito a favor do body positive. Eu acho que você precisa ser feliz com o corpo que você tem hoje e entender que você é bonita do jeito que você conseguir ser, sabe? Eu acho que eu sempre batalhei muito com a minha relação com o meu corpo. Isso é algo que a gente vai conversar hoje sobre. E eu não quero aqui vir e falar, meu Deus, você precisa ser magra, porque assim, não precisa, sabe? Você precisa ser do jeito que você quiser ser, mas ser saudável, né? Mas assim, esse nunca foi o meu caso. E infelizmente pra mim, a forma como eu estou, ela tem consequência direta, assim, na forma como eu vivo, na minha felicidade. Mas estou aqui para dizer que acho foda minas gordas que sabem ser felizes e que são empoderadas. Inclusive, tenho várias referências que posso deixar aqui para você que é uma mina gorda e procura referências, porque tem muito isso, né? A gente fica muito procurando referências só de magras e de corpos muito dentro do padrão e longe do que nós estamos, né? Mas, por exemplo, tem pessoas como a Mac Nóbrega, a Ju Romano, a Letícia Muniz, são pessoas incríveis que eu sigo há anos e que me ajudam muito nessa minha batalha diária com o meu corpo. Comecei a tomar o Monjaro por N questões, mas eu não tô aqui para incentivar ninguém. Inclusive, o segundo adendo por favor, se você chegou aqui porque você está pensando a começar a tomar o Monjaro, corra atrás de profissionais. Eu comecei o meu processo junto de um médico, o Dr. Ricardo, que é lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é um profissional que me escutou além da relação do meu corpo. Quando eu cheguei lá para ser consultada,
eu tava começando no meu processo de tomar ansiolítico. Ele, inclusive, foi um cara que escutou melhor do que o psiquiatra que eu consultei. Então, super indico aí o serviço do Ricardo. Ele dá um apoio, assim, além do emagrecimento. Então, é isso. Primeiro, aqui não vai ter nenhuma apologia a filosofia magra, ser magra a qualquer custo. Não sou a favor disso, acho que todo mundo tem que ser saudável e procurar ter o corpo que se sente melhor, o corpo que deixa a gente mais à vontade na nossa própria pele. Dito isto, vamos começar, né? 4 minutos eu tô aqui só dando recados. Puta merda, né? Carolina, vai ser prolixo assim, né? História com o meu corpo começa desde muito pequenininha, porque eu nunca fui uma criança magra. Eu nasci com 7 meses de idade, na verdade eu nasci de 7 para 8 meses, então eu nasci prematura e por conta disso eu não tinha todo o meu sistema nervoso construído e até os 7 anos de idade eu dava convulsão quando eu tinha picos de febres muito alto. E aí, por causa disso, desde criança, eu tomava, até os 7 anos de idade, eu não sei falar o nome desse remédio, mas Tegretol. Eu tomava um remédio faixa preta e esse remédio aumentava a minha fome. Então, assim, eu já sou naturalmente ansiosa. Eu tentei nascer desde os 6 meses. Eu brinco que eu sou uma alma ansiosa, né, gente? Eu sempre tive essa questão da compulsão alimentar. O meu gatilho sempre foi descontar na comida qualquer ansiedade que eu tivesse. E eu tenho também um histórico familiar muito grande, assim, principalmente por parte do meu pai, de ansiedade, de depressão, de questões, assim, também de tireoide, colesterol. Então, tive períodos que eu emagreci, mas eu também não era obesa. Eu sempre fui sobrepeso. Quando eu cheguei aos 10 anos, eu cheguei à minha altura de hoje em dia, né, 1,53, e eu sempre me mantive ali na casa dos 60, 66, eu nunca passava do 66. Então eu sempre tive um sobrepeso, eu nunca tinha chegado na obesidade. Porém, em 2009, a minha família se mudou para Belo Horizonte. E aí, lá em BH, o primeiro ano foi muito legal, eu curti muito, eu sou aquariana, então gosto de sair da rotina. Fiz terceiro ano lá, nesse ano eu também namorei, tive um namorico aí de 1 mês e pouquinho. Foi meu primeiro namorico pessoalmente, né, porque até então só tinha namorado à distância. E aí foi quando eu comecei a me entender como jovem, né, eu tinha 18 anos de idade, estava vivendo a vida e conforme foi passando, eu entrei na faculdade, né? E quando eu entrei na faculdade, no meio da faculdade, a minha irmã e a minha mãe, elas voltaram para o Rio de Janeiro. Nessa minha primeira ida para BH, eu tinha ido num primeiro momento com a minha irmã e com a minha mãe. Quando chegou no meio da minha faculdade, elas voltaram. Eu tinha tido a vontade de voltar para o Rio, mas eu não tive a coragem de peitar os meus pais e falar que eu queria recomeçar uma faculdade aqui, ou também eu tinha percebido na metade da faculdade de publicidade que eu queria jornalismo, mas essa época o meu pai ele tinha muito medo de ser mandado embora da empresa que ele trabalhava e eu era uma pessoa muito insegura, eu era uma pessoa muito dependente assim dos meus pais e do que meu pai falava, então eu acabei, não tendo a coragem de peitar e falar, eu quero voltar pro Rio sim, eu quero fazer jornalismo, e eu acabei continuando em BH, e foi a primeira vez que eu fiquei totalmente sozinha em BH, mas nessa época eu morava em República, e quando eu morava em República eu fiz uma amizade muito grande com uma das meninas que morava comigo. Morei primeiramente na casa de uma família extremamente caótica e maluca, que só a Natasha que viveu comigo, Natasha e a Carol, sabem as maluquices que a gente sobreviveu. Mas assim, aí logo depois, eu devo ter morado uns 2 meses na casa dessa família, mudei pro mesmo prédio, para uma república, e eu me dava muito bem com a maioria das meninas que moravam comigo, e era uma fase que assim, eu gostava, mas eu já tinha esse sentimento de voltar pro Rio, de querer estar mais perto dos meus amigos daqui e tal. Nessa época os meus amigos aqui saíam muito, a gente ia pra Botafogo quase
todo final de semana, Botafogo bairro, né? A gente ia pra uma boate que chamava Casa da Matriz. Então era uma fase que meus amigos saíam muito e eu tava longe deles. Final de semana eu via eles combinando de sair, tava eu lá com um pote de sorvete em casa, assistindo série, porque era o que eu fazia em BH, né? Lá em BH, por mais que quando a gente chegou, a gente até era sócio do Minas Tênis Clube, eu não tinha essa motivação, eu não ia muito, eu ficava muito em casa. Então acabava que eu tinha uma vida mais sedentária em BH, né? Mesmo a cidade sendo cheia de morro e no começo a gente não tinha carro, eu andava muito a pé, eu não dirijo, então quando eu fiquei sozinha, tudo muito a pé, muito de ônibus. E aí chegou a época do TCC. Na época do TCC eu lembro que eu tive o meu primeiro boom de engordar, que foi quando eu engordei do 66 por 73. E eu lembro que nessa época eu já fiquei meio incomodada, assim, meio... já tava me sentindo obesa. E, somada a tudo isso, gente, eu amo a minha mãe. Eu sei que ela faz tudo de coração, que ela também tem questões com o corpo dela, que ela precisa melhorar. E eu lembro que quando eu era criança, quando eu tinha as minhas crises, né, minha mãe sempre falou assim, eu nunca tive esse problema da Carolina não querer comer, se eu pudesse eu fechava ela num quarto e passava alface por baixo. E assim, pra geração dela, aquilo é natural, né? Ela falava na melhor boa intenção, assim, do coração dela. Tanto que hoje em dia eu não posso reclamar, porque é ela que tá me ajudando nesse processo do Monjaro, porque não é um processo fácil. Mas acabava que essa relação da minha mãe com o corpo dela e com o meu corpo sempre me afetou muito, sabe? É algo que colaborava, assim. E aí, em 2015, eu terminei a pós de roteiro e voltei pro Rio. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu trabalhei na Sport TV durante Rio 2016. Foi a minha primeira experiência profissional como editora e foi incrível. E eu voltei a jogar tênis, voltei a ter uma vida ativa, sair com os meus amigos. Aí eu até dei uma emagrecida, mas nunca fui assim. E eu lembro que o meu professor de tênis, ele começou a... Nessa época eu devo ter voltado assim pros 70, pros 69, 68, eu ficava nessa casa, assim. E eu lembro que meu professor de tênis, ele me tratava também como se eu fosse obesa. E um dia ele pegou minha mão, assim, ele tinha muita intimidade com a minha família, né? Ele que levou minha irmã pra Minas e tal. Ele pegou minha mão, me levou até a academia de tipo assim, você tem que fazer exercício. E aí ele botava uns cardios na aula de tênis que ele não botava nas outras turmas, na minha turma, porque ele queria que eu fizesse exercício, que eu emagrecesse pra eu ficar, tipo, extremamente magra. E, gente, hoje eu olho o meu nessa época eu me achava obesa, mas hoje eu olho as minhas fotos de quando eu tinha 70, 60. Hoje em dia eu olho e falo, caraca, eu era bonita e eu não conseguia enxergar que eu era bonita, sabe? Então eu sempre tive uma relação muito complicada por mim e pelo esse externo que estava sempre em volta de mim. O Rio é uma cidade de praia, sempre houve essa... pressão aqui pra você estar sempre o máximo, assim, dentro do padrão. Sofri bullying quando eu era mais nova, porque eu era sobrepeso. Quando eu tava na 8ª série, os meninos da minha turma me chamavam de Gislaine, que era uma personagem do Zorra Total, da Fabiana Carla, e, cara, isso, tipo, me destruiu, mano. Eu tenho até hoje, tipo, consequências dessa época, sabe? Coisa que eu preciso levar pra terapia. Eu, inclusive, voltei a fazer terapia no passado e foi a melhor coisa que me aconteceu. Em agosto de 2022, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. E a única coisa que eu consigo mudar de imediato é a minha relação com o meu corpo. Então, vou começar a correr, vou atrás de academia, vou fazer dieta. E aí, foi uma época que eu comecei a fazer dieta com nutricionista, eu tava tinha ido no endocrinologista, e só que no final de 2022, e eu consegui emagrecer bem, assim, eu saí, na verdade eu não tinha chegado aos 103, eu tinha chegado aos 110. Eu consegui sair do 110 e chegar no 103, só que logo depois que eu dei esse start, eu fui mandada embora, e muita coisa começou a acontecer na minha vida pessoal, com a minha família, que não cabe falar aqui, e que, tipo assim, mano,
eu fui assim, foi a primeira vez, inclusive, que eu pedi pra ter hiatos no meu podcast com a minha parceira, a Carol. Eu nunca tinha pedido até então. Então eu tava, tipo, muito mal e, assim... E aí eu chutei o pau da barraca. Eu lembro que foi na época da Copa de 2022. Eu, inclusive, fui mandada embora da TV Horizonte, porque lá teve uma demissão em massa. Nos pênaltis que o Brasil foi eliminado, e eu fui escutando pela Rádio Itatiaia. E aí, em 2022, eu falei, bom, vou voltar pro Rio. Peguei minhas coisinhas, tudo que eu pude pegar na época, porque meu pai, na época, o carro tava com um problema, ele não conseguiu me buscar de carro, então eu botei o máximo que eu podia em mala, vim fazendo minha mudança parcelado pro Rio. Mas no dia que eu cheguei no Rio, a Rádio Itatiaia me mandou mensagem me chamando pra vaga de um dos meus melhores amigos, porque ele tava saindo da Itatiaia. E um outro amigo nosso que trabalhou com a gente na emissora católica me indicou lá. E, mano, falei, pô, por mais que eu... E nessa época eu tava assim, não, chega de BH. Mas, bom, aí apareceu a oportunidade da Itatiaia e eu falei, cara, não custa nada agarrar, né? Ficar pelo menos, sei lá, um tempinho na Itatiaia. E a Itatiaia é uma emissora muito grande, é a rádio mais ouvida do Brasil. E eu falei, pô, eu quero ter essa experiência de estar numa emissora grande, sabe? E que cobre esporte, que cobre jornalismo, e tá numa redação hard news. E aí, quando eu entrei na Itatiaia, eu tava com 103. E lá na Itatiaia, a gente tem uma vida muito maluca, assim. É um dia a dia louco. Você sabe a hora que você vai entrar, mas nem sempre você sabe a hora que vai sair. E eu gostei muito de trabalhar lá. A minha equipe, assim... O meu chefe, o Armando, é um cara sensacional. Mas na Itatiaia a gente tem uma vida muito maluca, assim. E eu comecei de novo a cair muito pro iFood. E principalmente nas épocas que eu trabalhava no período noturno. E aí eu acabei chegando aos 116. Aí ano passado, quando eu tava no 116, eu resolvi ir atrás de uma endocrinologista pra voltar a emagrecer. E ela falou pra mim que era bom eu começar a pensar a tomar o Ozempic. E aí eu lembro que na época eu era muito contrária, assim, porque eu tinha prometido pra mim mesmo, quando eu fiz as pazes com o meu corpo, quando eu tava aqui no Rio, na época dos 70, foi bem na época que começou a galera do Body Positive, eu seguia muita gente do Body Positive, e eu realmente tive uma relação, a melhor relação com o meu corpo nessa época. Eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia fazer dieta maluca, porque eu tentei todas as dietas que vocês pudessem imaginar. Eu tentei a dieta da USP, eu tentei a do CAM, eu tentei a dos pontos, toda dieta. Eu só não tentei aquela paleo, que você comia praticamente só igual os homens das cavernas, né? Que nada que ao fogo, é tudo natural, né? In natura. Mas tentei de tudo, assim. Tomei chá de sene pra emagrecer. Só que, assim, toda vez que eu fazia essas dietas, eu emagrecia 10 quilos, mas eu engordava 20 quilos porque eu emagrecia muito rápido, eu perdia muito nutriente, eu perdia muita vitamina e eu ficava doente. E aí, quando eu ficava doente, eu engordava o dobro, né? Então eu sempre tive essa relação muito 880 com o meu corpo. E aí eu prometi pra mim mesmo, quando eu entrei assim nesse mundo body positive, que eu nunca mais ia fazer uma dieta maluca na minha vida, que eu queria aprender a comer e ter uma boa relação com o meu corpo. E aí quando essa endocrinologista, já de primeira, ela não tentou me entender, ela falou assim, seu caso é o Ozempic? Eu fiquei muito brava e eu lembro que, tipo, foi quando as pessoas começaram a tomar as canetinhas milagrosas e tinham duas coisas que me incomodavam muito. As pessoas que derretem e ficam com muita pele e ficar dependendo de uma coisa que na minha cabeça era muito radical, sabe? E eu lembro que eu fui, inclusive, pro Ricardo com essas duas questões. E a pele é um negócio assim que eu falo, caraca, eu vou emagrecer muito, eu cheguei num ponto que vai sobrar muita pele, por que eu deixei chegar nesse ponto? E é um quesito assim que me pega, assim, essa sobra de pele. E aí, só que eu falei, cara, eu vou começar a emagrecer
E primeiro pela via mais natural, assim. E eu lembro que nessa época eu conversei muito com meu primo. Eu falo que eu tenho um método Caputo a meu favor, porque eu tenho um primo que é nutricionista, a minha prima que é personal trainer e a minha irmã que é formada em psicologia do esporte e é atleta de futebol. É minha coach, praticamente, mental. E aí eu conversei com o Thiago, com a minha irmã e com a Cíntia. Eu falei, gente, vocês acham que, tipo, eu deveria primeiro tentar as vias naturais de uma dieta? E todos eles falaram, olha, tenta primeiro dieta e treino. Se não der certo, aí você tenta uma outra via. E aí eu, de primeira, não voltei nessa endocrinologista, fui tentar dieta e treino. Só que eu era uma grande sem vergonha no passado. Eu treinava, tipo assim, tinha semana que eu treinava 3 dias, até porque eu não tenho uma relação muito boa com a academia. Eu não sei mexer naquelas máquinas, eu morro de medo, elas são uns monstros de 7 cabeças pra mim, morro de medo de quebrar alguma coisa, cair em cima de mim, chamar a atenção da academia inteira. E aí, então, eu não tenho essa relação muito boa com a academia, sabe, de gostar de ir. Mas pelo menos de julho pra frente, eu tinha semana que eu ia 3 vezes, tinha semana que eu ia 2 vezes, mas eu não tava com frequência. Mas a minha alimentação eu tinha dado uma certa... Tava conseguindo manter mais ou menos, mas como eu disse, ano passado eu comecei a trabalhar de noite na Itatiaia e de noite a gente faz muita jornada de jogo. E dia de jornada de jogo, todo mundo se junta, pede hambúrguer, pede pizza, então eu caía muito pra fast food, essas coisas. Mas consegui sair do 116 por 113. E eu fiquei um ano entre 113 e 112. Às vezes eu chegava até os 110, aí eu voltava pro 113. E aí, eu tirei férias em março, fui pra casa da minha mãe. E lá ela foi se consultar com o doutor Ricardo e eu acabei indo junto na consulta. E aí eu conversando com ele e eu percebendo que, tipo assim, pô, já tinha um ano que eu tava tentando pelas vias naturais, né? E eu senti que eu precisava de um start e conversando com ele, eu percebi que o Monjaro não seria uma dieta radical, porque eu também tinha muito medo de trair a Carol, que prometeu que nunca mais ia fazer uma dieta radical, mas que ia ser uma via que ia me ajudar a conquistar os resultados que eu queria de uma forma mais rápida. E eu tava precisando, porque já tava um ano que eu não saía muito desse 113, 112. E aí, conversando com ele, ele me deixando muito à vontade, tirando todas as minhas dúvidas, mostrando que com ele, além do acompanhamento do corpo, também tem o hormonal e o emocional. Eu resolvi tentar o Monjaro. E aí eu comecei a tomar no dia 14 de março, e quando eu tava com 113, e hoje em dia eu estou com 99, no dia 7 de maio, que é o dia que eu tô gravando, 8 de maio, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. E aí eu queria dizer assim, estou em paz agora, porque fazia tempo que eu não tinha esses resultados, mas além disso, eu também estou fazendo terapia para eu conseguir ter uma relação com o meu corpo cada vez melhor. Estou fazendo academia desde que eu comecei com o Monjaro. Eu fui todas as semanas, praticamente todos os dias. O exercício físico para mim agora ele é inegociável. Quando eu não consigo ir na academia, mesmo eu faço os aparelhos que eu sinto que eu me sinto à vontade, eu faço em casa. Tem uns canais muito legais que tem caminhada em casa, cardio em casa, musculação em casa. Um que eu gosto muito é da Carol Borba. Eu também pesquiso muito uns canais gringos pra fazer e que tem me ajudado muito. Então, tipo assim, o exercício físico foi inegociável. Em breve, assim, quando eu conseguir me organizar, vou procurar um esporte também, porque eu sou do esporte, eu prefiro muito mais fazer esporte do que fazer academia. E tem sido, assim, uma experiência muito bacana, assim. Eu sinto que minha relação com a alimentação melhorou muito. Eu também tô acompanhando eu tô com 2 dietas. Eu tô com a dieta do Ricardo e com a dieta do meu primo. Inclusive indico muito o Thiago, o Dr. Thiago Caputo, porque o Thiago, ele não é a favor de nada restrito, assim, e ele monta, assim, a dieta exatamente para o seu dia a dia, para as suas necessidades, e são dietas palpáveis, porque eu sinto que eu precisava
refazer essa minha relação, porque em algum momento eu vou sair do monjaro e eu tenho que continuar. E aí eu tô tratando a compulsão, né? O Ricardo também passa remédios manipulados para ajudar, além do monjaro, na compulsão. E também tô tomando ansiolítico, né? Para ajudar a sair, porque ano passado eu tive a depressão e a ansiedade muito apertada, assim. Eu sou uma pessoa que amo dormir, comecei a ter insônia, morava num ambiente onde eu não me sentia em casa. E aí agora eu mudei pro Rio, tem uma semana que eu tô aqui no Rio de volta, na casa do meu pai, e sinto que agora eu tô em casa, que é o lugar que eu me sinto, né? Mas ainda tô aterrissando, confesso. Então, tô aí nessa busca e tem sido muito bom, assim, muito bom pra mim esse processo com o Monjaro de tá vendo os resultados chegando. Tinha muito tempo que eu não diminuía manequim, tô diminuindo manequim e essa é a forma como eu tô me relacionando, porque eu preciso. Eu, infelizmente, não consigo ter uma relação boa, eu me travo amorosamente, bizarramente por conta do meu corpo, de não me sentir desejável, e são coisas que eu tô trabalhando, e é por isso que esse ano eu quero, assim, ser a minha melhor versão. Tô correndo atrás de ser uma pessoa mais ativa, de fazer terapia para também ter um mental mais ativo, correr atrás de uma vaga de emprego onde eu me vejo, inclusive eu finalmente consegui parar de me sabotar. Eu fiz uma participação recentemente no reality show da Dia TV, eu quase não fiz, porque eu sempre me travo, falo, pô, eu não vou ser selecionada, quem que vai querer me escutar? Eu sempre acho que vou ser flopada, só que eu quero mudar isso em mim, sabe? Acho que eu posso ajudar, e o intuito desse vídeo é ajudar pessoas que estão em uma situação parecida comigo e que também precisam de um apoio. Então, por favor, vamos se ajudar, e espero que vocês curtam essa minha volta e fiquem comigo nessa jornada de chegar a ser a minha melhor versão. Bora! E desculpa aí por tanto falatório.